Fala galera, beleza? Bora então para nossa correção da provinha da Unicamp. Uma provinha que exigia um certo conhecimento, né? Teve um monte de gente que reclamou aí, falou que a prova estava difícil. Mas vamos dar uma corrigida e aí vocês me dizem o que vocês acharam dessa prova. Questão 65, cara. Na minha opinião, a questão mais tranquilinha dessa prova, né? Na verdade, tinha uma outra lá que também estava tranquila, mas, cara, uma questão que fala de bioquímica, uma bioquímica bem básica. Bora lá então. O Programa Mundial de Alimentos da Organização das Nações Unidas foi agraciado com o Prêmio Nobel da Paz de 2020. No Brasil, um dos maiores produtores de alimentos do mundo, 4 em cada 10 famílias não tiveram acesso diário, regular e permanente à quantidade suficiente de comida em 2017 e 2018. A fome é declarada quando a desnutrição é generalizada e quando as pessoas começam a morrer por falta de alimentos nutritivos e suficientes. A diversidade dos alimentos ingeridos garante nutrientes para o desempenho ideal das funções do organismo. Então, dava uma contextualizada, falava um pouco da problemática da fome, mas a questão era sobre bioquímica. Assinale a alternativa correta sobre os nutrientes e sua importância para a saúde humana. Bora lá então. A. A hidrólise dos carboidratos essenciais fornece aminoácidos para a formação das proteínas, as quais têm função construtora de diferentes tecidos. Galera, hidrólise, né? As reações que acontecem no nosso sistema digestório são hidrólises, quebra usando a água. Claro, e as enzimas digestivas. A hidrólise dos carboidratos essenciais fornece aminoácidos. Aí ele deu uma misturada. Você sabe que essenciais ou naturais ali são os aminoácidos, tá? Quando você quebra carboidratos complexos, polissacarídeos, por exemplo, você forma carboidratos mais simples, chamados de monossacarídeos. Então, quem que você quebra para fornecer aminoácidos? Proteínas, né? Então, a hidrólise de carboidratos essenciais não fornece aminoácidos. Então, errada A. B. Os lipídios contêm desoxirribose e ácidos graxos, constituem as membranas plasmáticas e participam da síntese de colesterol no organismo. Deu uma misturada também, desoxirribose é um monossacarídeo, é uma pentose, um açúcar de 5 carbonos que é encontrado no DNA, formando os nucleotídeos do DNA. Os lipídios são formados por ácidos graxos, mais algum álcool, como glicerol, por exemplo. Sim, o colesterol está numa classe lá, que são os esteroides. Importante demais, mas confundiu tudo aqui. C. Os sais minerais são substâncias inorgânicas essenciais para diversas funções do organismo, como a síntese do glicogênio, de proteínas e de vitaminas. Vamos lá, sais minerais são inorgânicos? Com certeza. Sais minerais têm várias funções, então tem uma lista gigante de sais minerais. E por que eles participam desses processos? Na verdade, galera, boa parte dos sais minerais eles vão atuar como cofatores enzimáticos. Então, os sais minerais eles auxiliam as enzimas em diversas reações químicas do corpo. E sim, tá? Síntese de glicogênio, produção de proteínas e produção de vitaminas. Você conta, por exemplo, ali, ó, vitamina D, você vai contar com a participação de um sal mineral chamado magnésio, por exemplo. Então, sim, tá? Isso é verdade. Nosso gabarito é alternativa C. Os sais minerais, eles vão ajudar em reações químicas como cofatores enzimáticos. Além de, claro, várias outras funções, mas ali ele falou na síntese de substâncias, né? Vamos dar uma olhada na D e vamos descartar essa D. As vitaminas atuam como antioxidantes, beleza, até aí tudo certo, e são substâncias energéticas, cuja composição fornece ao organismo glicídios utilizados na respiração celular. Não, galera. As vitaminas são sim, atuam, por exemplo, como coenzimas, podem auxiliar em reações químicas, mas as vitaminas não são energéticas. Você não quebra a vitamina para liberar energia e você não quebra a vitamina para formar açúcares, glicídios que vão ser utilizados na respiração celular. A vitamina não precisa nem ser digerida, na verdade, ali, né? Mas enfim. Então,
Gabarito dessa primeira questão afirmativa D, eu acho que se você conseguisse, se soubesse o que forma cada uma das classes de compostos orgânicos, eu acho que já mataria tranquilamente essa questão, nem que fosse por eliminação, né? Beleza? Questão 65, bora para a próxima questão. Questãozinha 66 é uma questãozinha que algumas pessoas ficaram meio confusos ali, porque ele misturou a parte de botânica, de reprodução, de flor, com uma partezinha de genética, mas vamos ver que dava para interpretar aquilo ali. Após a transformação do meristema vegetativo em meristema floral, ao surgimento da flor. De forma genérica, uma flor é constituída por verticilos florais. Que são, ela foi gente boa porque ele até falou o que era verticilo floral. Podia não ter falado, podia ter só dado uns nomes aí, você tinha que saber. Mas ele falou: o cálice, constituído pelas sépalas, a corola, constituída pelas pétalas, o androceu e o gineceu. Segundo o modelo de determinação genética ABC, a identidade dos verticilos é definida pela interação de pelo menos 3 genes. Então, uma interação gênica ali. A atividade do gene A é necessária para a formação do perianto, que são os verticilos não reprodutivos. Quais são eles? A sépala, que está vendo aqui, e a pétala. Então, tem que ter o gene A para a produção da pétala e sépala. C. A atividade do gene C é necessária para a formação dos verticilos reprodutivos. Quais são eles? Os estames, aqui esses cabinhos, e o carpelo, o pistilo aqui. Então tem que ter o gene C para produzir os verticilos reprodutivos. E aí ele fala de um tal gene B, que a atividade do gene B está envolvida na diferenciação entre pétala e sépala. Onde o gene B está ativo, você vai conseguir produzir pétala, e se o gene B está inativo, só produz sépala. Assim como na diferenciação entre estames, onde o gene B está ativo, então se tiver o gene B, vai ter estames, e se o gene B estiver inativo, vai ter só carpelo. E aí que estava o grande lance, né? Uma flor completa de angiosperma e 2 flores hipotéticas são apresentadas a seguir. Assinale a alternativa que apresenta os genes ativos nas flores 1 e 2. Então vamos lá, vamos por partes. O que você está enxergando aqui na flor 1? Você está enxergando os verticilos que não são reprodutivos. Os verticilos aqui, ó, os verticilos não reprodutivos. Então, certamente, o gene A está ativo aqui, ó. O gene A está ativo. E aí, o que você tem em relação ao gene B e ao gene C? O C está inativo, né? Porque você está vendo que na flor 1 não tem os verticilos reprodutivos, não tem nem estame nem carpelo, ou seja, o gene C está inativo. Então você pega a flor 1 aqui, ó, já elimina B, já elimina D, cara, porque o gene C é aquele necessário para a formação dos verticilos reprodutivos se você não encontra verticilo reprodutivo na flor 1. Então, pelas próprias alternativas, você já sabe que a flor 1 está com os genes A e B ativos, beleza? O B, cara, é o seguinte, por que ele está ativo, né? Porque você sabe que onde o gene B está ativo, você pode encontrar pétala. Se você não encontrasse pétala, é porque o gene B estaria inativo. Então, aqui você tem tanto o gene A quanto o gene B ativos. Já na flor 2, pensa comigo. Você tem verticilo aqui não reprodutivo? Tem, ó. Aqui é a sépala. Então, o gene A obrigatoriamente tem que estar ativo, porque o gene A é necessário para a formação de sépala e pétala. Mas por que você não está enxergando pétala ali? Porque o gene B está inativo. Quando o B está inativo, não tem pétala, só sépala. Mas vamos tirar a conclusão aí? Espera. Vamos tirar a conclusão de como o B está inativo. Você concorda que você está vendo um carpelo aqui? Se tem carpelo é porque tem o gene C, né? Lembra que o gene C ele é necessário para a formação dos verticilos reprodutivos. Então, necessário. Sem gene C, não tem verticilo reprodutivo. Então, o A e o C estão ativos aqui, ó. Mas peraí, estou vendo só o carpelo. Cadê o estame? Não tem estame. Por quê? Porque o gene B está inativo. Aí só tem carpelo. Então,
Só tem estame quando o B está ativo, só tem pétala quando o B está ativo. Não tem pétala e não tem estame é porque o gene B está inativo. Então, quais são os genes ativos na flor 2? A e C, por isso que o gabarito aqui fica a alternativa C. Deu para entender? Podia parecer meio confuso, mas você tinha que se ligar numa coisa. O gene A é necessário para a formação de pétala e sépala. Se você está enxergando um dos dois ali, ou os dois, é porque tem o gene A. O gene C é necessário para a formação de carpelo e estame. Se você está enxergando ou carpelo ou estame, ou até os dois, é porque tem o gene C ativo, entendeu? Então, só com essas duas informações, você já eliminava ali as alternativas. Beleza? Bora então para a próxima questão. Questãozinha 67, questãozinha relativamente tranquila também. Eu estava tão fraca, meu corpo estava tão debilitado que pensava, só quero terminar a obra antes de morrer. Relatou o artista plástico Gillian Gensert durante a confecção da escultura que representaria Adão. Nessa obra, a artista utilizou conchas de mexilhão azul que vive nas águas da costa atlântica do Canadá. Mas durante a criação da obra, a artista apresentou sintomas de demência severa, dores que a imobilizavam, problemas de fala, desorientação espacial, perda de memória. Foi diagnosticada com envenenamento por arsênico e por chumbo, apesar de dizer aos especialistas que não trabalhava com materiais tóxicos, apenas naturais. Considerando o relato da reportagem e seus conhecimentos, assinale a alternativa correta sobre os mexilhões. É uma questãozinha de zoologia que até envolvia um pouco de ecologia ali junto. Os mexilhões são moluscos bivalves? Sim, com certeza. Filomolusca classe Bivalvia. Considerados predadores ativos das cadeias tróficas, capazes de metabolizar e excretar elevadas taxas de arsênico e chumbo. Claro que não, né, galera? Os bivalves, eles são animais sésseis ali, eles são filtradores, cara, filtradores. Então, errada a alternativa A. B. São moluscos bivalves considerados bentônicos filtradores, tolerantes à poluição e capazes de bioacumular elevadas taxas de arsênico e chumbo. Tá aí, galera, matamos. Vamos lá, moluscos bivalves são filtradores. Como eles são filtradores, tudo que está ali na água acaba passando por dentro deles e às vezes acaba ficando retido nos tecidos. Ao longo do tempo, uma substância dessa não biodegradável, ela vai bioacumular. O que significa isso? A concentração dessa substância ao longo do tempo vai aumentar. E aí, se você entrar em contato com esse tipo de animal, pode acabar sendo intoxicado. O grande exemplo que as questões dão é a maré vermelha, né? Aquela alga dinoflagelada que começa a se reproduzir de maneira exagerada, aí vai liberar uma toxina na água, você tem que proibir a comercialização de animais vindos daquela região, principalmente moluscos bivalves, porque eles são filtradores e a toxina vai acabar impregnando neles. Beleza? O que é um animal bentônico? É o que vive mais próximo ao fundo. Beleza? Então, gabarito alternativa B. As outras já começam tudo errado, né? Falam que os moluscos são crustáceos. Cara, não, né? Crustáceo é camarão, siri, caranguejo, lagosta. Isso é crustáceo, né? Então tá errado. Questãozinha tranquilinha, né? Eu acho que essa questãozinha era de boa, não sei o que vocês acharam, mas estava entre as mais fáceis aqui da prova de biologia da Unicamp. Bora para a próxima. Questãozinha 68 fala o seguinte: a estiagem prolongada no Pantanal, devido às fracas temporadas de chuvas em 2019 e 2020, criou condições para a manutenção e propagação do fogo e para o menor nível de inundação do Pantanal nos últimos 50 anos. Considerando as informações fornecidas de seu conhecimento sobre os biomas, é correto afirmar que essa questão até exigia um conhecimentozinho de geografia ali, né, de localização, principalmente para você saber se o Pantanal, aquelas cheias, dependem da pluviosidade no rio Paraguai ou no rio Cuiabá. Mas se você tem a manha da geografia, sabe que é o rio Paraguai o importante nesse aspecto todo. Outra coisa interessante do Pantanal, cara, é que o Pantanal ele é um grande ecótono. O que é ecótono lá na ecologia?
é uma área de transição, de divisa entre diferentes biomas. Então ele tem vegetações diferentes. Se você já foi ao Pantanal, conhece aquela região, sabe que você vai encontrar áreas de mais vegetação, áreas um pouco mais abertas, parece mais um cerrado, e áreas mais de campo, por causa dos chacos também ali que tem na Bolívia, no Paraguai, enfim. Vamos dar uma lida. A pluviosidade sobre os rios da bacia do Paraguai é determinante para as inundações do Pantanal, um bioma com misto de vegetações de floresta, cerrado e campo. A produtividade primária do bioma, devido à conversão de luz solar em energia e biomassa, dá suporte para os demais níveis tróficos. Olha que interessante, porque ele coloca alguns conceitos ecológicos ali relevantes. Primeiro, tudo certinho, a pluviosidade sobre os rios da bacia do Rio Paraguai, determinante naquele regime de cheia, né, de enchente, de inundações no Pantanal, uma planície alagável. Sim, é um grande ecótono, então tem um misto de vegetação de floresta, cerrado e campo, com certeza. E a produtividade primária é alta. O que é produtividade primária, né? É basicamente a taxa de fotossíntese daquela comunidade, é o quanto que as plantas, que os produtores, os autótrofos, conseguem incorporar da energia luminosa na sua biomassa. Isso é produtividade. Tranquilo? Produtividade líquida é tudo que eles incorporam, a bruta é tudo que eles incorporam, né? A líquida é aquilo que sobra depois que elas consomem, então é o que sobra para o nível trófico seguinte, seria a produtividade líquida, né? A bruta é tudo aquilo que ela consegue converter, mas não interessa. A produtividade primária é quem vai sustentar toda uma cadeia alimentar na sequência. Todos os níveis tróficos dependem daquela conversão dos produtores em biomassa, em energia. Então nós já temos nosso gabarito alternativa A. Eu vou ler as outras para a gente conversar um pouquinho, mas a B. A pluviosidade sobre os rios da bacia do rio Cuiabá é determinante para... É o rio Paraguai, mas vamos continuar. Um bioma com um misto de vegetações de floresta, cerrado e caatinga, cara. Não, né, cara? A caatinga lá na região nordestina, então você elimina isso aqui. A produtividade primária, devido à conversão de luz solar em energia, dá suporte aos animais endêmicos. Animais endêmicos são animais que vivem só naquela região. O Pantanal até tem umas espécies endêmicas ali, mas ele não é nem considerado um hotspot de biodiversidade. Tá lembrado? Hotspot, aquelas áreas que perderam a maior parte do seu território, muitas espécies endêmicas, alta biodiversidade, Mata Atlântica e o Cerrado aqui no Brasil. C. As chuvas sobre o rio da bacia do Paraguai são importantes para o ciclo de alagamento do Pantanal, um bioma com um misto de vegetações de floresta, cerrado e caatinga. De novo aqui, ó. A produtividade secundária do bioma, com a conversão de luz solar em energia de biomassa. Produtividade primária é a conversão da energia solar em biomassa. Produtividade secundária é depois a feita pelos consumidores primários, aquilo que eles conseguem transformar da energia que eles estão absorvendo na sua biomassa. E aí sobra para o consumidor secundário e assim vai, tá? Então errado ali. Aqui de novo fala do rio Cuiabá, floresta, cerrado e campo. A produtividade secundária, de novo fala aqui, ó. Então deu uma misturada nos outros. Então nosso gabarito aqui, alternativa A. Tranquilo em essa? Bora então para questãozinha 69. Essa aqui, quando a pessoa batia o olho, aquele cladograma todo, dava uma confusão na cabeça, cara. Quando eu bati o olho nessa aqui, eu pensei assim, meu Deus, que questão confusa. Deve ser chata de fazer. Mas quando você vai ler as alternativas, a alternativa que é o gabarito é muito evidente. É fácil de analisar a alternativa que é o gabarito. Mas até você chegar lá, como ela não era a primeira, dava uma confusão, né? Então vamos dar uma lida. Teoria sobre como o novo coronavírus, que passou a infectar os humanos, surgiu em 2019. Foi aventada a possibilidade de transmissão zoonótica. Um estudo filogenético com mais de 2.000 genomas únicos de coronavírus apresentou a provável descendência de alguns coronavírus e alertou sobre a importância de investigar os vírus como estratégia global de monitoramento de endemias e não apenas em situações de emergência sanitária. O cladograma a seguir apresenta as relações filogenéticas entre os diversos vírus do gênero beta-coronavírus, beta-cov, incluindo seus respectivos hospedeiros. Então bora lá, né, rapaziada? O que você está vendo aqui? Você está vendo um cladograma, né? Então não tem muito mistério.
Só que o problema é assim, né? Ele está colocando várias linhagens de vírus. Alguns afetam humanos, outros afetam só animais, outros humanos e animais. E ele está colocando aqui os hospedeiros, ó. Artiodáctilos, bovídeos e outros animais ungulados, lebres e coelhos, perissodáctilos, primatas, pangolins, humanos, roedores, mussaranho, carnívoros e morcegos. Tem uma miscelânea toda ali. E ele começa, a partir do cladograma, é correto afirmar que os beta-coronavírus de artiodáctilos. Então, cara, esse é o problema, porque quando você começou a fazer essa questão, cara, onde é que tá o artiodáctilo aqui? Tá em vários lugares, cara. Tá? Vários lugares aqui tem artiodáctilo. Mas você podia, sei lá, pegar algum. Só, isso aqui só tem artiodáctilo. Ó. Então, os beta-coronavírus de artiodáctilo são grupos irmãos do HCoV4408. Tá aqui, ó. Grupo irmão do HCoV4408. Beleza. Por meio de hospedeiros intermediários. Como assim por meio de hospedeiros intermediários? Aqui está mostrando só o ser humano aqui como hospedeiro desse. Não teria outros hospedeiros intermediários. Está mostrando só o ser humano, que seria um hospedeiro único desse HCoV 4408. Tá? De qualquer forma, também é meio confuso, porque você tem vários outros artiodáctilos aqui, né? Vários. Então, qual que ele está falando? Daquele que é exclusivo? Não ficou muito bem claro. B. Morcegos. Então, o beta-coronavírus de morcegos são os grupos irmãos do SARS-CoV-2 e HCoV-OC43 de humanos por meio de hospedeiros intermediários. Então, outro, cara, qual que é o do morcego? Esse aqui, ó, por exemplo. Beleza. Esse aqui tá aqui, aqui, ó. Então, vamos ver. Ele é o grupo irmão do SARS-CoV-2, esse do morcego? SARS-CoV-2 está aqui, ó. Sim, grupo irmão do SARS-CoV-2, pode ser. E do HCoV-OC43? Cadê aqui o HCoV-OC43? Não, tá aqui, ó. HCoV-OC43. Não tem um morcego aqui, ó. Cadê o grupo irmão? Tá? O ancestral comum que estaria aqui, ó. Ó, cadê o morcego? Não tem morcego ali em cima, né? Então não é o grupo irmão do HCoV-OC43. Então tá errado aqui a alternativa B. C. Artiodáctilos são grupos irmãos do SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 e MERS-CoV de humano. Então, artiodáctilo, cadê? Então tá aqui, ó. Artiodáctilo. Cadê o SARS-CoV-2? Grupo irmão? Não, né, cara? Olha o SARS-CoV-2. Onde é que você tá vendo artiodáctilo aqui? Cadê o camelo aqui? Não tem aqui, né, velho? Não tá. Então não é, cara. Do MERS-CoV não é grupo irmão, é o próprio, né? É o próprio. Lembra que a MERS, né? Ela veio do camelo ali, as pessoas acabaram sendo contaminadas. Então, não é grupo irmão, é o mesmo, tá? E o SARS-CoV, cadê o SARS-CoV aqui, ó? Também, ó, tá vendo? Não é que é grupo irmão, cara. Então, tá errado também. Agora, quando você vem para D, quando você lia todos, fica meio claro que a D é a alternativa correta. Porque olha só, cara. Dos morcegos, são os grupos irmãos do SARS-CoV, SARS-CoV-2 e MERS-CoV, de humanos. Então vamos lá. Tá aqui o morceguinho, né? Tá aqui o morceguinho. Ó, é o grupo irmão. Os beta-coronavírus do morcego é o grupo irmão do SARS-CoV-2? Sim, ó. Tá aqui, ó. Que é o ancestral comum entre esse do morcego, RAT-G13 aqui e o SARS-CoV-2. Tranquilo? Cadê o SARS-CoV? Tá aqui, ó. Ó o morceguinho. Tá aqui, ó. Esse é do morcego, tá só o morcego aqui, né? O grupo irmão, tá vendo, ó? Ancestral comum do SARS-CoV. E agora falta o MERS. Cadê o MERS? Tá aqui, ó. Quem que é o grupo irmão? Ó, ancestral comum. Quem que é? Tá aqui, ó, do morcego também. Esse outro beta-cov. Entendeu? Então, você consegue entender pela análise do cladograma. E sim, cara, os beta-coronavírus dos morcegos são grupos irmãos desses que ele citou. SARS-CoV-2, SARS-CoV e o MERS. Tranquilo? Então, cara, era meio confuso. Talvez a pessoa tenha perdido um tempo analisando isso, até chegar à alternativa D, que era correta. Mas eu acho que analisando todas, não tem muito mistério do que ele quis que você analisasse nesse cladograma, né? Quem se separa por último é mais próximo evolutivamente. Então, teve um ancestral comum mais recente, então são chamados grupos irmãos.
Belezinha? Tranquilidade? Bora então para a próxima. Questão 70, uma questão que confundia um pouco a galera aí, falava sobre os fungos. Dezenas de espécies de fungos bioluminescentes já foram descritas, sendo 12 encontrados no Brasil. As estruturas fúngicas são capazes de bioluminescer, capacidade essa que tem significância ecológica, uma vez que pode atrair dispersores de esporos, repelir fungívoros fotóbicos ou indicar toxicidade do fungo. O processo de emissão de luz envolve as enzimas redutase e luciferase. Sabe-se que a emissão de luz depende da presença das duas proteínas e as reações são apresentadas a seguir. Cara, assim, ó, botou reação química, o pessoal já bugou ali, porque ficou muito focado naquela reação química e tal, mas, cara, só tinha um aspecto que precisava. Ele dava toda a legenda, né? Ele falava que L era a luciferina, LH2 a luciferina reduzida, LO a oxiluciferina e esse HV aqui, ó, a luz. Ele fala no enunciado sobre os fungos, fala que esse fungo, para conseguir produzir luz, precisa ter as duas proteínas, né? Que proteínas seriam essas? As enzimas redutase e a luciferase. Então, a redutase e a luciferase. Considerando as estruturas dos fungos e o processo de emissão de luz descrito, assinale a alternativa correta. Corpos de frutificação são estruturas de fixação do fungo ao substrato. A emissão de luz nessas estruturas depende da presença de oxigênio. Era o seguinte, ó, a emissão de luz depende da presença de oxigênio, sem dúvida nenhuma, já que você está vendo que o oxigênio é um dos reagentes da reação que produz luz, só que um corpo de frutificação, ele não é a estrutura de fixação do fungo ao substrato. O corpo de frutificação é uma estrutura produzida por alguns grupos de fungos na hora da reprodução, faz parte do micélio reprodutivo, que é uma estrutura produtora de esporos. Então, você está falando de um Basidium miceto, por exemplo, você tem ali, né, os micélios totalmente espalhados por aquele solo, micélio, pá, conjunto de hifas, e de repente você vai ter aqui a emissão de um corpo de frutificação. Esse corpo de frutificação é um cogumelinho, velho. Cogumelinho, por exemplo, no Basidium miceto, né? Isso aqui é uma estrutura o quê? Produtora de esporos. É que ficou direitinho ali no mouse, né? Cogumelinho. Ah, gostei. Isso é o corpo de frutificação, tá? Não é o que fixa no solo. O que fixa são as hifas. Micélios são estruturas reprodutivas dos fungos. A emissão de luz nessas estruturas dá-se no momento em que a luciferina é reduzida. Cara, no momento em que a luciferina é reduzida, é isso aqui, ó. É pela ação da redutase. Ela vai pegar a luciferina e reduzir. É aqui que produz luz? Não, velho. O que produz luz é quando vem a luciferase. Pega a luciferina reduzida e o oxigênio, e aí sim vai produzir luz. Então tá errado isso. E os micélios são as estruturas reprodutivas. Micélio é o conjunto de hifas, tá? Isso aqui é um micélio. Você pode ter um micélio vegetativo, que é esse que vai fixar, vai espalhar, e um micélio reprodutivo ali, que no caso, aqui no caso é o corpo de frutificação. Então é errado a B. Hifas são filamentos ricos em quitina, permitem aos fungos obterem nutrientes. A emissão de luz nessas estruturas depende da presença de luciferina reduzida. Vamos por partes. Isso aqui são hifas, tá? Hifas é o que o fungo vai espalhando. As hifas, sim, elas são ricas em quitina, por quê? Porque a quitina, que é um polissacarídeo, forma a parede celular dos fungos. O fungo tem parede celular, não é de celulose como as plantas, é de quitina, mesmo polissacarídeo encontrado no exoesqueleto dos artrópodes. Então, até aqui tudo certo. Para que servem as hifas? O fungo se alimenta por absorção. Secreta as enzimas no ambiente, aquilo dissolve e as hifas absorvem. Então, sim, as hifas obtêm nutrientes. E a emissão de luz depende da presença de luciferina reduzida, com certeza. Qual é a reação que está produzindo a luz? Isso aqui não é a luz? Então, essa reação é que está produzindo luz. Quais são os reagentes dessa reação? Luciferina reduzida e oxigênio. Então, você precisa dos dois para poder obter luz. Então, o nosso gabarito aqui, alternativa C. Uma galera achou difícil, confundiu.
Cara, mas era raciocinar com calma, tranquilidade, essa questão não era lá tão difícil assim. D. Esporos diploides são produzidos pelos gametanjos. Cara, gametanjo produz gameta, velho. Gametanjo produz gameta. Então já tá tudo errado aí. Depende do ciclo reprodutivo de fungo. O fungo tem alguns ciclos reprodutivos. Tem um que a meiose é no zigoto, tá? Tem um que a meiose é no esporo. Então, não, né? Ó, a emissão de luz dá-se com a oxidação da oxiluciferina. Cadê a oxiluciferina? Tá aqui, ó. Ela tá sendo liberada aqui. Isso aqui é um produto, tá sobrando na reação que produz luz, não é um reagente daquela reação ali. Então, nosso gabarito alternativa C. Beleza? Bora para a próxima. Questãozinha de imunologia, coisa linda, caindo vacina, mas não era uma questão tão fácil assim, tá? Ela exigia um pouco que você tivesse um conhecimento de quais são os tipos de vacina que estão sendo aplicadas aqui no Brasil, qual a tecnologia que usa. Pô, bem no início, antes das vacinas serem aprovadas, eu soltei um vídeo aqui no YouTube que falava um pouco isso, sobre as diferentes tecnologias das vacinas. Vacinar-se é um ato necessário para a proteção individual e coletiva. Até o momento, 4 vacinas contra o novo coronavírus receberam autorização da Anvisa para uso no Brasil e podem apresentar biotecnologia distinta para promover a resposta imune do organismo. A cenário alternativa que apresenta corretamente a relação entre o princípio tecnológico da vacina e a resposta imune induzida no organismo vacinado. Bora lá! O DNA sintético induz a produção da proteína spike do SARS-CoV-2, o que estimula a produção de antígenos pelo sistema imune. Não, galera, olha só. Quando você estimula a produção de uma proteína que é encontrada no vírus, isso dentro do nosso organismo, isso vai estimular a produção de anticorpos, não de antígenos. A ideia é você estimular a produção de anticorpos. Então, ali já estava errada, né? Ali já estava errada. B. O adenovírus, como um vetor viral replicante, carrega o gene da proteína spike do SARS-CoV-2 e induz a produção de anticorpos pelo sistema imune. Esse aqui era um item meio sacana, meio pegadinha aqui. Por quê? De fato, nós temos vacinas aplicadas aqui no Brasil com a tecnologia de vetor viral. Vai aparecer uma tabelinha aqui só para você entender, ó, a vacina de Oxford AstraZeneca, ela usa vetor viral, que é um vírus, um adenovírus ali modificado, sim, em laboratório, que vai carregar o gene da proteína spike, proteína S. Só que o grande problema é que esse vetor viral, ele é não replicante. Ele não consegue ficar se replicando no organismo do indivíduo que recebeu aquela vacina. Então, essa é a sacanagem desse item, tá? É um vetor viral não replicante, cara. Nós temos aqui, por exemplo, também a vacina da Pfizer e BioNTech, que usa a tecnologia de RNA mensageiro. Nós temos a vacina da Coronavac, que usa um vírus inativado. Mas vamos botar ali, ó. A vacina da Moderna e da Pfizer usa uma tecnologia de RNA e vai fazer parte da nossa resposta, mas a gente já chega lá. C. A partícula viral ativa do SARS-CoV-2 possui no capsídeo a proteína spike, que induz a produção de antígenos pelo sistema imune. De novo, olha a confusão de termos. Induz a produção de anticorpos. Induz a produção de anticorpos. Então, errado aqui. A partícula viral é uma das tecnologias utilizadas, né? É uma vacina que usa pedaços só de vírus. Mas aqui não. D. O RNA sintético fornece instruções ao organismo para a produção da proteína spike do SARS-CoV-2, o que estimula a produção de anticorpos pelo sistema imune. Perfeito, essa é a tecnologia do RNA mensageiro. O que acontece? Você insere um trecho, que é um pedaço de um DNA, um gene, que codifica a proteína spike. Você introduz isso na célula, ela vai passar a produzir essa proteína, e aí isso vai, como isso é uma proteína estranha, né? Isso é um antígeno, as células de defesa passarão a produzir anticorpos contra aquilo. Você estimula a produção de anticorpos contra a proteína S, introduzindo
o gene que codifica essa proteína. Essa é a tecnologia de vacina de RNA mensageiro, portanto, nós temos aqui o gabarito alternativa D. Beleza? Bora então para a última questão da prova da Unicamp. Questãozinha linda e maravilhosa, porque já começa dando nos dedos de quem compartilha fake news, principalmente em relação à pandemia. Fake. É fake que termômetro infravermelho cause dano à glândula pineal. A radiação infravermelha é uma radiação não ionizante, emitida por todo o corpo físico com temperatura acima do zero absoluto. Não ionizante, então não vai ficar roubando elétron em tudo que é lado, não vai ficar provocando esse tipo de mutação, tá? A glândula pineal é uma glândula que raramente cai nas provas. A gente tem uma porrada de glândula que tem bem mais destaque, né? Hipófise, tireoide, paratireoide, adrenal, pâncreas, testículo, ovários, tudo isso cai mais do que a tal da pineal. Mas como rolou essa fake aí, né, nesse contexto de pandemia a gente tem que ficar atento a qualquer tipo de informação que dê para relacionar a biologia, eles cobraram a pineal, o que ferrou um monte de gente que não sabia nem que essa glândula existia. Mas vamos lá. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas no excerto a seguir. O termômetro capta a radiação infravermelha emitida da superfície da fronte, testa, sendo unicamente um sensor de temperatura. Localizado no interior do cérebro, a glândula pineal faz parte do sistema o quê? Então você já tinha que responder se a glândula pineal faz parte do sistema nervoso ou endócrino. E aqui uma galera vai confundir, porque ele está lá na cabeça, está lá no cérebro, no interior do cérebro. Ah, cérebro é sistema nervoso, então a pineal é sistema nervoso. Não, é uma glândula, produz hormônio. Se é uma glândula que produz hormônio, é sistema endócrino, não é sistema nervoso. Então você já cancela o sistema nervoso da B, já cancela o sistema nervoso da D, velho. Sistema endócrino. Cara, a pineal produz um hormônio e é gravar esse hormônio e correr para o braço, que é a melatonina, responsável pela liberação de o quê? Melatonina. É conhecido como hormônio do sono, tá? Conhecido como hormônio do sono. Então, se você soubesse isso, já matava a questão, mesmo que não soubesse a função lá no final. E a função é um pouco mais complicada. Claro que tem uma das funções que é de boa, né? Ó, algumas funções dessa substância estão relacionadas à modulação nos padrões do ciclo circadiano e a questão do ciclo que acontece a variação ao longo do dia, né? Quando é dia, quando é noite, quando é dia, quando é noite. Alterações fisiológicas que acontecem se está de dia ou se está de noite, está de madrugada, se tem luz, se não tem luz. E regulação da reprodução, tá aí uma função bem mais chata. Pô, nunca ouvi falar que a melatonina regula a reprodução. Como é que eu vou saber isso? Cara, assim, de fato, esse é uma coisa mais específica. Mas só para vocês terem uma ideia, sabe os animais que entram, existem épocas específicas do ano para se reproduzir? Ah, tal animal se reproduz na primavera, tal animal se reproduz no outono. Como é que o organismo sente que aquilo ali que está chegando a primavera ou que já chegou o outono e aí vão começar a acontecer transformações nas gônadas, principalmente nas fêmeas, né? Para entrar em período reprodutivo, entrarem no cio e tal. Tem a ver com a melatonina. Existem vários receptores de melatonina lá nas gônadas, lá no ovário, por exemplo, desses animais, e isso ele vai conseguir sentir a duração do comprimento de onda, do comprimento do dia. Então, se tem, lembra que esse é o que muda da primavera para o verão, para o inverno, né? O dia tem mais horas de luz, menos horas de luz, isso vai ser sentido pela pineal, vai produzir mais melatonina ou menos melatonina e vai então ajudar na regulação da reprodução, tá? Coisinha mais específica essa, mas você não precisava dessa última função para acertar essa. Era saber que como é uma glândula que produz hormônio, faz parte do sistema endócrino, e saber que o hormônio que a pineal produz é a melatonina. Então nós temos aqui gabarito alternativa A. Endócrino, melatonina, ciclo circadiano e reprodução. Mais importante ou tão importante quanto responder essa questão é saber que o termômetro na testa não vai destruir a pineal de ninguém.
O pior de tudo é que um dia alguém acreditou nisso, espalhou, e aí mesmo quem não acredita sabe que está medindo temperatura no pulso. Todo lugar que você vai mete um termômetro no pulso que não adianta de nada. Fala 31 graus. A pessoa tá morta já e tá andando ali, ó. Então, mas tá de sacanagem comigo, né? Então, beleza. Essa era a última questãozinha da prova da Unicamp. Não sei o que vocês acharam. Olha só a localização da pineal, ó. Pineal tá aqui, ó. Não confunde com a pituitária. Pituitária é a hipófise, né? Então não confunde. Cai bem mais nas provas, obviamente, né? Então essa era a última questãozinha da prova da Unicamp. Uma prova que não era fácil, né? Como de costume aí. Mas também não era lá aquele bicho de 7 cabeças. Beleza, rapaziada? Então qualquer dúvida que vocês tiverem é só deixar aqui nos comentários. Eu terei o maior prazer em responder. Agradeço a todos que assistiram essa correção até agora. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.